Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Uninter Podcast, seu podcast aqui da Universidade Uninter que leva para você muita interação, descontração e informação. E olha só, gente, essa entrevista de hoje é uma entrevista que, digamos, polêmica, envolvente, mas que vai trazer muita informação e também vai te estimular muito para você que está pensando em vir aqui para o Paraguai para estudar em Cidade del Este, aqui na Uninter, né, com mais de 20 anos de história. A Uninter vem trazendo grandes talentos, né, como é o nosso entrevistado de hoje. Talentos que eu digo de estudo, de disciplina, né? Ele se chama Leonardo Marçal, ele é estudante de medicina do 2º ano. Ele tem um planejamento de estudo tão rigoroso que chega ao militarismo. Isso mesmo, gente. Ele coleciona resultados impressionantes, mas também polêmicas. Tem uma personalidade forte que ele mesmo admite até incomodar. Ele transforma a história dele, os seus sacrifícios, em estudo, né? E deixou seus pais, enfrentou estereótipos como ser estrangeiro, equilibra pressões financeiras enquanto persegue o sonho de ser médico. Para alguns, ele é praticamente, gente, um foco inabalável. Para outros, um enigma difícil de se decifrar. Nessa entrevista vamos desvendar as camadas de Leonardo, como o brasileiro se adaptou no Paraguai, o que ele abre mão para manter sua rotina implacável, como lida as críticas que causa, né, até negligenciar relações humanas em nome das notas. E principalmente, qual o preço emocional de ser tão exigente consigo mesmo. Prepare-se para uma conversa sem filtros, porque a conversa começa agora, o Uninter Podcast com Leonardo Marçal. Estamos aqui com o Uninter Podcast, como nós falamos na abertura do nosso programa. Hoje nossa entrevista é com o Leonardo Marçal, ele que é estudante de medicina do 2º ano. Você viu aí várias situações do Leonardo, né? Como ele se cobra muito, e a nossa entrevista é para falar sobre isso, sobre os estudos e a disciplina. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Uninter Podcast. Muito obrigado, Álvaro. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Uninter por me permitir construir meu sonho, de tentar alcançar ele aqui, de buscar ele. E também gostaria de agradecer a chance, a oportunidade de estar aqui nesse podcast, que é um trabalho maravilhoso que a Uninter vem desempenhando. Quero te felicitar por isso, também como o Dr. César Cabral e a nossa reitora Duarte. E é isso. Olha só, Leonardo, a gente sabe que o seu planejamento de estudo é quase militarismo, né? A gente falou isso na abertura. E como é que você equilibra essa questão da rigidez com a necessidade da flexibilidade dentro dessa sua rotina, né? Tão imprevisível, que é a questão da medicina, né? A medicina a gente está sempre aprendendo, a gente tem várias coisas que nos surpreendem. Há espaço para improviso ou isso é visto como uma falha? Bom, eu acredito que sim, há muito espaço para improviso, claro que com responsabilidade, com foco, né? Como você mesmo disse, como eu faço para gerenciar tudo isso? Eu busco em mim e, claro, em pessoas que estão ao meu lado também, essa força, né? Essa parceria para mim conseguir desempenhar, mesclar a amizade, né? A diversão, a responsabilidade com a medicina. Eu entendo comigo mesmo que a medicina requer sacrifícios, e sacrifícios esses que eu estou bem disponível a fazê-los, né? Então, é dessa maneira que eu tento levar os dias, né? Com muito humor, com muita curiosidade, com muita vontade, porque aqui eu tenho uma chance só, é o meu sonho, e eu tenho que fazer dar certo, né? Você trocou a palavra sacrifício por notas, é isso? É um sacrifício focado em notas ou em conhecimentos? Na verdade, que não é em nome da nota. Eu tenho comigo assim, eu me imagino numa situação onde eu vou estar cuidando de algum familiar meu, ou um parente, ou indiferente. Eu vou estar com uma vida nas minhas mãos, e eu tenho que estar o mais preparado possível para mim, de fato, poder salvar ela, né? Para me dar o meu melhor. Assim é o jeito que eu faço aqui na Uninter, dando o meu melhor, não buscando ser o melhor que ninguém, claro, mas o meu melhor. Porque eu sei que eu buscando o meu melhor eu vou conseguir. É um processo individual. Com certeza. Leonardo, essa questão do processo de adaptação aqui, cultural, acadêmico, né?
que te fez escolher o Paraguai para estudar medicina? O que te trouxe para cá? Qual segurança? Que tipo de pesquisa você fez para vir para o Paraguai estudar medicina, principalmente, né, falando de Uninter? Sim. Bom, primeiramente as minhas pesquisas foram em relação ao valor, que quem me conhece sabe, eu passo alguns apertos financeiros aí meio complicado. Segundo, a questão de se é perigoso ou não o Paraguai, se é perigoso ou não, como que é a questão de... Existe essa boa, né? Minha mãe também sempre, você vai ir, como que vai ser? Então, pesquisei muito essa parte do financeiro, essa parte da segurança, a parte também da própria faculdade, que eu ia escolher, né, para buscar o meu objetivo, que é gigante. Então... E dentre todas essas pesquisas, encontrei a Uninter como a melhor, sem sombra de dúvida, e estou bem seguro disso, tá? Tanto que continuo aqui, vou me formar aqui, pretendo ser docente aqui. E em questão da parte da pesquisa financeira também, a Uninter me agradou muito, foi o que coube no meu bolso, tá? E de fato, em questão da segurança, é muito tranquilo, acho que... Sempre quando a gente ouve por aí que é muito perigoso, isso é um exagero. É uma questão mundial, a segurança depende de você estar no lugar certo. Mas eu acredito, eu sou de Cascavel, né? Eu acredito que aqui no Paraguai, pelo menos onde eu vivo, em Cidade do Leste aqui, é muito mais tranquilo aqui do que a minha própria cidade natal. Então, em relação à segurança, tá tudo fiquem certo. Despreocupados. Essa questão sobre a família, relações pessoais, como é que a sua família apoia essa sua decisão de estudar fora, Leonardo? E como que eles reagem ao seu estilo de vida intenso, né? Porque você é bem metódico nessa questão. Sim. Você acaba não respondendo muito WhatsApp, não tem uma vida social, né, muito, digamos, ardente, né? Então você acaba se dedicando muito aos estudos. Esse limite de tempo, como é que você faz entre os estudos e a sua vida pessoal? Então, respondendo o início da pergunta, no primeiro momento a minha mãe, claro, ficou muito feliz pela escolha de vir fazer medicina. Ela bem sabe que eu sempre quis, sempre tive isso dentro de mim, apesar de não saber como eu poderia fazer, já que eu venho de família pobre, né, muito pobre. Enfim, mas essa parte de dividir o tempo, de dividir a atenção, para mim é bem tranquilo, porque eu venho de uma família bem unida, né? Bastante irmãos e tal. Então, mesmo eu não estando presente ali no WhatsApp ou indo viajar para ver eles, enfim, eu sempre estou com eles comigo aqui pertinho e desse jeito a gente leva. Assim que eu tiver um tempinho à noite, enfim, eu ligo para eles estão preparados lá. Você falou essa questão de ter vindo de uma família, né, com poder aquisitivo, né, digamos, menor, e a gente sabe de vários estudantes, né, com certeza, que estão aqui no Paraguai e sobrevivem dentro dos seus limites, né. Eu queria que você falasse pra gente, estudar medicina no exterior pode parecer ser caro, né? Como que você gerencia essa pressão financeira? E você já precisou abrir mão de alguma coisa essencial para manter o seu ritmo aqui dentro? Bom, de fato abri mão dos prazeres que eu digo, sair um final de semana, alguma coisa assim, mas isso é a minha realidade, né? A gente tem que entender que não vai ser para todo mundo isso. E claro, essa parte de abrir mão é muito unido, atrelado aos meus objetivos, né? Então, uma coisa só motivou a outra. Essa parte do financeiro ser bem limitado, graças a Deus eu tive pessoas que até hoje tenho, né, que eu posso contar que me ajudam eu a alcançar esse objetivo. A própria Uninter, né, me ajuda muito nisso, me fornece bolsa, né? Então, na verdade, o sucesso do Leonardo até hoje é a soma de várias ajudas, de várias pessoas, não é só meu. Claro, tem a minha parte sim, que eu tento fazer o melhor que eu posso sempre, seja em amizade, seja no estudo ou em qualquer coisa, porém é vital essa minha relação com meus amigos, com família, com a própria Uninter mesmo. Esses métodos de estudo são bem ousados, né, Leonardo? Você está falando aqui em questão de, segundo a sua descrição, né, inclui investir em recursos pagos, mentoria e tecnologia. Como é que você justifica esses gastos dentro desse seu processo na universidade? Eu enxergo eles como um investimento. Por quê? Porque eu entendi as minhas dificuldades em relação à medicina, a relação em aprender, né? Não em gravar, decorar, eu quero aprender, né? Eu quero ser um médico, eu quero ser uma boa pessoa, eu quero ser um bom médico. Então,
eu fui entendendo a minha dificuldade e buscando como deixá-la para trás, como não ter mais ela. E dentre os métodos que eu encontrei foi justamente mentorias, instrutoria que eu tive no meu primeiro ano, né, com os instrutores da Uninter. Em segundo lugar também cursos privados. O que eu pude fazer, que estava ao meu alcance, eu fiz, seja desenhar, seja escrever. Escrevo muito. Basicamente um caderno por semana vai escrevendo. Esse é o meu jeito de pegar, escrevendo. Tento sempre filmar eu falando conteúdo, vejo o meu vídeo ali para ver se está correto, acompanhando no livro. E assim eu vou me policiando, melhorando, corrigindo Certo. os meus erros. Bacana. E olha só, você fala em resultados, mas qual que é o legado que você quer deixar como futuro médico? Você será apenas técnico ou também humano? Humano, extremamente técnico. Acima de tudo, humano. Acima de tudo, uma pessoa que carrega medos, uma pessoa que carrega dificuldades, uma pessoa que carrega também incertezas, porém uma pessoa cheia de vontade de vencer, que não tem medo de buscar o inalcançável, de entender o que não é entendido sempre, e não tem medo de ser corrigido, não tem medo de correr atrás. Essa sua determinação pode até parecer arrogância, mas as críticas priorizam os seus estudos em vez de relações sociais na universidade. Existe como lidar com isso? Existe. Primeiro a gente tem que entender as dificuldades, né? Entre elas, as minhas está a dificuldade financeira. Então, eu acabo dando ênfase, maior objetivo, foco total para o estudo, que é a minha única chance. Eu tenho que aproveitar ela, seja por tempo, seja por financeiro, seja pela oportunidade que a Uninter mesmo me deu com a bolsa, né? Então, eu tenho que ver o que é prioridade para mim. A minha prioridade aqui hoje é fazer amizade, né? Ou é estudar, é me formar. Ou ir pra balada. Ou ir... Isso, claro. A pessoa tem que entender o que ela quer pra vida dela. Ela quer festa. Festa você não precisa vir pra cá. Se você quer ser uma boa pessoa, quer ter oportunidade, quer ter a chance de salvar uma vida, quer ter a chance de melhorar, né? De ser realmente um ser humano de valor, eu acredito que você vindo pra cá, a Uninter vai ter tudo pra te ajudar a alcançar isso. E eu acredito que tudo varia de pessoa para pessoa, o que ela quer dentro dela e quanto ela quer, né? Eu tenho, apesar de tudo, levo em consideração a ética, então nunca vou ultrapassar alguns limites, nunca vou deixar meus princípios, né? E a amizade eu busco sempre ter do meu lado aquelas pessoas que têm um pouco ou a mesma determinação, a mesma garra, porque a gente sabe que é preciso, e dificuldade todo mundo vai ter. Eu sou um estudante como qualquer outro, mas eu acredito que a minha determinação vai trazendo o diferencial. A minha, né, determinação vai me levando a lugares que talvez outras pessoas não possam alcançar por não ter a determinação, a preocupação com o ensino. Entendi. Léo, tem uma questão, uma curiosidade, que é que você estuda à noite tomando café, né? Pra concentrar a sua conversa. Você tem uma gatinha, né? Tenho. Uma felininha, né? Qual é o nome dela? Lucy. São uma? Uma. Ah, tá. E como que você trata ela como se fosse uma colega, né? Não Sim. teve... Você acha que essa questão de isolamento, você não se vê assim muito isolado? Ou, digamos, para não romantizar tudo, exaustão? Você acha que seria uma exaustão? Você seria uma... Como é que você tem esse bichinho para te ajudar dentro do processo dos seus estudos? Então, ela é uma parceirinha minha, extremamente alegre, sempre tá ali mordendo a minha folha, passando em cima de onde eu estou escrevendo, me incomodando. Então isso faz com que eu tire um pouco o foco, né, insano, total dali, dê um carinho para ela, respondo o WhatsApp, converso com meus amigos, que também prezo muito a amizade, né? E então essa descontraída que é a proximidade dela comigo acaba ajudando. Olha só, gente, agora o sonho do Léo é levar atendimento médico de qualidade a todas as nações. A gente está falando sobre um médico que quer ser cirurgião geral, né? Digamos que ele pode estar limitado ou não, mas a gente quer saber dele que esse não é um discurso ingênuo para quem vai trabalhar com bisturi? Não. Para mim é o que eu vivo, o que eu sou, a minha essência é essa. Eu poder, de fato, se não for para mim fazer o meu melhor, se não for para mim entregar e buscar o meu sonho, o meu objetivo, aquilo que eu acho que é correto,
eu acredito que não vale a pena. E como esse é o meu objetivo, o meu sonho, vale a pena sim. Muitos colegas buscam, né, as áreas mais rentáveis, como neuro e plástica. Escolher cirurgia geral não seria um comodismo ou seria um medo de concorrência? Nenhum deles. A escolha da cirurgia geral nada mais é que eu poder aplicar o máximo de conhecimento que eu absorver durante todo esse tempo. Eu odeio ser limitado às coisas. Eu gosto de aprender tudo que eu puder. Essa conversa aqui vai me ensinar muito. E um exemplo, estou conversando com alguém da universidade, seja zeladora ou seja o segurança, eu quero aprender um pouco com ele, ele tem coisas para me ensinar, assim como as enfermeiras, qualquer pessoa tem coisas para ensinar. Você quer continuar com as perguntas ou eu posso trazer um mousse de maracujá para você? Sei que manda. Você gosta de mousse de maracujá? Gosto. Sei que manda. Essa tensão dos debates no dia a dia durante todo esse processo te ajuda a pensar mais e valorizar quem é o Leonardo Marçal hoje? Sim, com certeza. Eu acredito que toda essa pressão, essas coisas que acontecem comigo, levo elas como nada mais do que um treinamento. Pode parecer difícil, mas está me moldando para onde eu quero chegar e levo com total peito aberto, com total felicidade, com total carisma. E assim é. E tá tudo certo. Sempre. Leonardo, tem uma coisa que a gente não pode deixar de tocar, que é uma questão que é a questão do seu planejamento de estudos, né? Você faz praticamente os seus mapas mentais para você conseguir entender todo o processo. Inclusive, você hoje é um dos monitores dentro da universidade, tem ajudado alunos do primeiro ano. E a gente sabe que esse processo de dar aulas, de ensinar, de levar isso para as pessoas é bem, bem gratificante, né? Como que você vê? O ano passado você estava aluno, hoje você já está como monitor, o ano que vem você já está monitor de matérias de segundo ano. Então, assim, para as pessoas que estão assistindo, é possível você vir para cá, ocupar o seu tempo e usar o seu talento para ajudar outras pessoas? Com certeza, com certeza, com certeza muito. Me recordo do meu primeiro dia de estudo aqui na Uninter, fiquei maravilhado com o jeito que eles abraçam os alunos. Eu vim transferido realmente de outra faculdade, porque eu acreditei que teria alguns tipos de ajuda que eu acabei não tendo, enfim. Mas aqui realmente eu me senti em casa, em família, seja com os professores, seja com as autoridades da própria universidade. E essa parte da gente ser visto, como que eu te explico, de realmente ser, de te dar a oportunidade de você mostrar quem é você. A Uninter faz muito bem isso, e um exemplo óbvio disso e muito claro é a chance de você ser instrutor, né? Seja de anatomia, seja de histologia, que graças a Deus eu consegui os dois. E o meu método de estudo, como eu te falei no início, é entender a minha dificuldade. E é assim que eu tornei o meu método de ensino, né, nas instrutorias. Eu entendo a dificuldade do aluno que ele está ali, porque eu já acabei de passar esse processo dele, estou passando ainda, né? Então, entendendo a dificuldade dele, eu trabalho com termos diferentes, com associações diferentes, especificamente para ele, porque tem muita pessoa que tem muita vontade de aprender, de ser, de conseguir, mas acaba deixando o medo, deixando esse medo de ser julgado, esse medo de errar, esse medo de perguntar, esse medo de realmente não ter entendido, apesar da vontade, deixa às vezes sufocar a pessoa. E acaba tendo uma certa facilidade para outros profissionais, né, que já são da área da saúde, como técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, e acabam vindo fazer o curso de medicina, que eles têm uma certa facilidade. Então, você conviver, por exemplo, do zero, todo esse processo na área da saúde é bem mais complicado, né? Com certeza. Então, isso gera uma certa exaustão em querer até fazer uma pergunta, mas fica até com um pouco de receio, né? Sim. E acaba que isso, você consegue orientar as pessoas em relação a isso como monitor e como aluno também, porque você tem o seu lado aluno, né? Você tem quem senta do seu lado na sua cadeira e que você tá vendo a dificuldade do coleguinha e você pode falar assim, se acalme, que vai dar tudo certo, vá por esse caminho. Você tem essa preocupação do lado direito, do lado esquerdo, ou foca no centro? Com certeza eu tenho essa preocupação dos dois lados. Para a gente entender isso, a gente tem que estar... E para alcançar isso,
A gente tem que estar aberto realmente a todo tempo. Aberto como? Tô vendo a dificuldade numa pessoa, quero saber qual é ela, consigo ajudar? Se eu não conseguir, vamos tentar buscar junto alguém que possa ajudar, alguma maneira de nos ajudar. Eu torno, às vezes, a dificuldade da pessoa a minha, para mim conseguir sanar ela, de fato. E como aluno também, na minha sala, eu estou totalmente aberto. Enquanto eu estou passeando pelos corredores da Uninter, estou aberto, a pessoa pode perguntar a qualquer hora. Às vezes a dúvida dela é uma dúvida que eu nunca tive e me despertou, vou buscar aprender. E eu acho que dessa maneira torna muito mais prático, muito mais dinâmico, muito mais gostoso de você levar o curso de medicina, que é um curso muito sério. E a gente tem que entender essa seriedade. O que mais te emociona, Leonardo? O que mais me emociona? Me emociona a chance de eu estar fazendo medicina, a oportunidade de eu estar aqui, de eu realmente estar na minha mão, a oportunidade, está na minha mão o processo de eu me tornar aquilo que eu sempre quis, aquilo que eu sempre enxerguei como inalcançável por vários fatores, entre elas a gente já falou que é o financeiro, né? Enfim, o que mais me emociona é eu estar onde eu queria estar, onde era para mim estar. O que mais te decepciona? O que mais me decepciona, eu vejo muita gente cheia de potencial, cheia de condição, desperdiçando seu tempo, desperdiçando a chance, e é isso que me entristece mesmo. Sonho? Meu sonho é de fato levar a medicina para todos os cantos desse mundo, para todo mundo mesmo, porque todo mundo tem o direito, tem que ter o acesso à saúde, à medicina de qualidade. E quando eu digo medicina de qualidade, não é só receitar um medicamento, não, é se preocupar com o ser humano em si. Sua gata ou mousse de maracujá? Ah, os dois. Os dois. Mousse de maracujá é muito bom. Olha só, a gente tá brincando aqui porque o Leonardo, ele gosta, tem a gata, né, a gatinha dele, e é apaixonado por mousse de maracujá. A gente buscou aqui algumas informações do Léo para nossa entrevista. Léo, quero te agradecer imensamente, quero dizer aqui que pela nossa amizade, por toda a nossa entrevista, é notório ver isso, que você vai ser sim um profissional de excelência, e queria que você deixasse um recado para os alunos, para quem quer vir estudar medicina aqui na Faculdade Uninter. Qual o recado que você deixaria? Você tem 10 segundos para convencer. Primeiro, a Uninter é a melhor e vai ajudar vocês no que for preciso. Tudo depende de vocês, do empenho de vocês, da vontade de vocês. Venham sem medo, que vocês estarão em família aqui. Só vive o propósito quem suporta o processo? Com certeza. Você está assim? Sim. Vivendo o processo? Mas nada sucede ao homem que por natureza ele não seja capaz de suportar. Muito obrigado. Eu que agradeço. Gente, essa foi a nossa entrevista de hoje. Continue acompanhando nossas redes sociais. Tem outros podcasts aí que você pode acompanhar. Compartilha, mande para sua família, mande para o seu coleguinha, curta, comente aqui. A gente vai ter outros bate-papos. Que você continue dedicando aos seus estudos. Se você está em dúvida de qual faculdade, vem para a Uninter que você vai se surpreender, tá bom? Até a próxima.